Amém, amados. Vamos orar. Podem se quedar parados de pé, por favor. Aleluia. Eu penso muitas vezes que Deus, o Espírito Santo, está sempre buscando uma oportunidade de nos fazer entender e compreender a vontade de Deus, o que Deus tem preparado para nossas vidas. Esta é a obra do Espírito Santo, não? Nos revelar as coisas que são verdades. Amém, amados? O Espírito Santo nos foi dado para podermos compreender aquilo que nossos olhos não podem mirar, nossos ouvidos não podem ouvir, nem chegou a nosso coração, a nosso entendimento, a nosso coração, a nosso entendimento. Então, ele é o Espírito Santo que nos hace compreender estas coisas. Ele nos hace acordar das palavras do Senhor Jesus, de tudo que Jesucristo falou com nós. E sempre Ele está tentando nos fazer compreender e entender as coisas de Deus. Amém, amados? E nesta manhã, o Espírito Santo deseja que nosso coração receba aquilo que Deus ha preparado para nós, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Viver, hermanos, a vontade de Deus não é viver uma pura religião. A vezes nós nos quedamos com esta visão da religião cristiana, e para nós tudo isso são algumas regras, algumas coisas, mas nós não estamos simplesmente vivendo a religião cristiana. Nós estamos vivendo a vida de Deus, o reino de Deus em nós. Amém, amados? Então, vamos permitir nesta manhã que o Espírito Santo abra nossos olhos e possamos compreender todo o que Deus ha preparado para nós e a verdadeira vida em Cristo Jesus. Padre, te alabamos e nesta manhã bendecimos tu nome. Eres nosso Deus Santo, querido. Tu eres aquele quem ha hecho todas as coisas em nossa vida. Te alabamos, Padre, porque entendemos que não estamos mais em la vieja criação, não hacemos mais parte da genealogia de Adão, mas agora estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, criação, e te pedimos que nos ajude a nos ver desde esta perspectiva, a perspectiva da nova criação, a perspectiva do reino de Deus em nós. Padre, necessitamos de la guianza, la direção do Espírito Santo para compreendermos qual é a verdadeira vida, o que é que verdadeiramente somos em Cristo Jesus e desfrutarmos de tudo isto, Padre. Nós te alabamos e nós te bendecimos em nome de Jesus Cristo. Como Pablo ha orado certa vez, pedindo que nossos olhos sejam abertos para compreendermos lo que tu has hecho por nosotros em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus, lo que recibimos em Cristo Jesus e lo que podemos em Cristo Jesus, lo que temos em Cristo Jesus. Padre, que nesta manhã nossos olhos sejam abertos para podermos compreender estas coisas. Tu disseste, não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Padre dar-vos o reino. Padre, a nós pertence ao reino de Deus. Nós hacemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas local no espaço, lejos de acá, mas o reino de Deus é tu governo sobre nossa vida, sendo, vivendo a vida a partir da perspectiva celestial em Cristo Jesus, e que nesta manhã, Padre, possamos compreender todas as coisas deste ponto de vista, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero que tu dê abraço em quem aún não abraçaste, não? Dile que é gosto ver por acá. Amém? Que estamos felizes. Diga, eu estou feliz por te ver acá em Cristo Jesus.
Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Yo vení hoy bien bonito, ¿no? Porque estoy siendo filmado, grabado. Esto va para... Claro, estoy me acordando que el pelo no está bien todavía. Mas está bien. Ustedes ya saben que es así, no cambia nada. Mejor que uno que no tiene pelo ninguno. Aleluya. Amén. Aleluya. Yo estoy acá descontraindo un poco, ¿no? Eu queria falar com vocês algumas coisas hoje dia. Há algumas coisas, às vezes, irmãos, nós outros conseguimos compreender, enxergar algumas coisas no reino de Deus, no Espírito, e queríamos de alguma maneira, desejamos de alguma maneira trazer isto para a compreensão de los irmãos. Amém? E nem sempre é fácil fazer isto, não? Jesus tinha muita facilidade, ele sabia como fazer estas coisas, não? Mas, de hecho, o que passa é que passamos toda a nossa vida vivendo de uma maneira natural, de uma maneira comum. Me gusta de uma passagem do apóstolo Pedro. Pedro habla que nós outros aprendimos a viver uma vida vana por nossos padres, pero agora temos que viver a verdadeira vida, a vida que de hecho vale a pena viver em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E para nós, o que é real, verdadeiro, é o que nós outros podemos ver. Aprendemos a discernir, a compreender a vida através de tudo o que vemos, de tudo o que oímos, não? De nossos sentidos. Pero há reino espiritual e invisível. Amém, irmãos? E este reino espiritual e invisível é mais real que o reino que nós podemos tocar. Quantos estão me entendendo? Amém? Pablo falou certa vez em 2 de Coríntios capítulo 4, no mirando nosotros para as coisas que se podem ver, mirar, pero para as que não se podem ver, para as coisas invisíveis, porque todo o que vemos, miramos, passa, um dia termina, acaba, pero o que não podemos mirar dura para sempre. Amém, amados? Ele está nos ensinando que há coisas que são visíveis, pero que elas não duram para sempre. Pero há coisas que são eternas, que invisíveis a estes olhos, pero duram para sempre, são verdadeiras. E nós aprendemos a viver a vida a partir das coisas que vemos, a partir das coisas que não são eternas, que não duram para sempre. E agora necessitamos aprender a ver nossa vida a partir das coisas que duram para sempre, das coisas eternas. Quantos estão me entendendo? Amém, amém. Eu me acuerdo a primeira vez que comprei meu primeiro auto, não? Era o mais bello auto que eu jamais havia visto, não? Era um Chevrolet Opala 74. Muitos de vocês tampouco eram nascidos, não? Pero tinha um bonito volante de madeira, tinha umas jantas lindas de magnésio, e mira,
Eu mirava para aquele auto e pensava, este auto vai durar para sempre. Mas não existe mais, não? Amém, amados? Amém? E se passou, depois tuvo outros autos, não? Pero nuestra vida es así. Para nosotros lo que es verdadero, real, es lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. Amén, amados. Pero ahora Dios nos ha dado una vida distinta, completamente distinta desta que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que salir de un entendimiento natural, de ver y vivir la vida de una manera natural, para um entendimento espiritual, de ver e viver a vida de uma maneira espiritual, de viver a vida por la fé. Amém, amados? Neste ponto, na vida natural, eu não necessito de fé para viver. Eu vejo, eu entendo o que vejo, eu compreendo as coisas que vejo. Mas neste ponto, na vida espiritual, lo que me define, lo que me hace comprender las cosas espirituales es la fe, diga la fe. Entonces, la dificultad que tenemos para vivir esta vida real, verdadera que temos em Cristo Jesús, es dejar de vivir de una manera natural para vivir de una manera espiritual. Amém, amados? Quantos estão me compreendendo? Já somos assim, já nascimos de novo. Já temos o Espírito Santo, a vida de Deus dentro de nós. Pero nossa compreensão sigue acá no mundo natural. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus deseja, o Espírito Santo deseja que desfrutemos de las coisas espirituais e que vivamos a vida de Deus em Cristo Jesus. Esta vida que está dentro de nós. Pero nosotros no logramos comprender esto, porque toda nuestra mentalidad, todos nuestros pensamientos están acá en natural. Y Dios nos ha dado incluso una otra mente, que es una mente espiritual, para comprender las cosas espirituales. Entonces tenemos que elegir si vamos a seguir viviendo con nuestra mente natural y comprendiendo las cosas naturales, o si vamos temer e compreender uma mente espiritual para compreender o que de hecho somos em Cristo Jesus. Amém, amados? A vezes, incluso, a maneira como que vemos as pessoas, irmãos. Eu não sei, eu sei onde estou começando, mas não sei onde vou terminar, mas vamos seguindo. Amém, amados? Eu tinha todas umas coisas preparadas ali, mas estou perdido em tudo isso, não? Às vezes, incluso, a maneira com que vemos uma pessoa. Pablo habla em 2 de Coríntios, capítulo 5, que antes eu conheci esta chica quando nasceu, amém? E passei 30 e poucos anos. Eu tenho 40, sou um dia mais pequena. Então, sigamos acá. Pero a palavra nos ensina em 2 de Coríntios, não? Aunque tengamos nos conhecido segundo a carne, todavia não nos conhecemos mais assim. Amém. Amém, amados? Aunque eu tenha amistade com Pedro, não? E lo conheci antes, pero em Cristo Jesus nós temos uma outra perspectiva. Amém, amados? Amém? Quantos estão entendendo? De nós mesmos temos uma perspectiva. Quando eu nasci, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas a Bíblia habla que em Cristo Jesus somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se ha hecho novo. Amém? Agora eu preciso, é necessário que eu mire para os irmãos e los vea não mais como los veía antes, pero los vea ahora por uma outra perspectiva, a perspectiva da fé. Amém? É por isso, irmãos, que às vezes vivemos em pelea uns com os outros. É tão difícil para nós entender. Eu estou tão distante de tudo que preparei, mas não tenham, não se apure, vamos chegar a um local. Amém, amados? Eu não sei onde é, pero vamos chegar.
a veces las palabras de Jesucristo para nosotros en Mateo capítulo 5 son tan difíciles de comprender que ficamos pensando, ¿no? Mateus 5:38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero los digo, não resista ao que les haga mal. Se alguém te dá uma bofetada em la mejilla derecha, vuélvete também la outra. Se alguém te põe pleito para quitar-te la camisa, déjale também la capa. Se alguém te obliga a llevar-te la carga 1 quilômetro, llévase 2. Ao que te pida, dale, e ao que quiera tomar de ti emprestado, não le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu inimigo, pero yo les digo, no es más así. Ahora en el reino de Dios, en la nueva vida es distinto. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. A veces miramos para estas palabras y pensamos así, esto no existe, no existía en este punto de vista o en esta vida natural que vivíamos, amén, amados. Pero ahora no estamos más ahí, ahora estamos en otro reino, en una otra vida en Cristo Jesús. Antes, si alguien me ofendía, hablaba mal de mí, yo tenía ganas de ir ahí, pegarle, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Era así que tratábamos las cosas. Pero ahora, diga, es distinto, cambió. En el reino de Dios no es más así. Esta vida que yo vivía acá era así. Entiendo, hermanos, la religión sigue siendo así, ¿no? Las religiones siguen pegando unas con las otras, los católicos contra los evangélicos, contra los bautistas, contra los pentecostales, siguen peleando. Amén, amados, esta es la religión, ¿no? Pero en el reino de Dios, diga, somos una nueva creación, tenemos una nueva perspectiva de vida. Amén, amados. Y miramos las personas de alguna manera, amén. Antes yo tenía ganas de pegar a Pedro, es muy grande, pero yo tenía ganas. Pero ahora no es más así que lo veo, no es más así que miro para mí mismo, amén, amados. Porque yo miro para Pedro del punto de vista de Dios, del punto de vista del Espíritu Santo. Dios mira para mí de un punto de vista totalmente distinto de lo punto de vista que estoy acostumbrado a vivir acá. Amén, amado. Yo fui enseñado por mis padres a cuidar, a zelar por mi salud, ¿no? A ter cuidado de no me contaminar con algunas cosas. Pero a veces no percibo como estoy me contaminando con incredulidades que la tele, que los noticieros lanzam sobre mi vida todos los días. Percibe isso, hermanos? En la verdad, contaminando nuestras vidas y nos afastando de la vida que Dios tiene para nosotros, intentando nos llevar otra vez. Esta es una contaminación peor do que la contaminación que podemos tener ahí en el mundo, ¿no? En la verdad, todas las otras contaminaciones vienen de esto. ¿Estão me entendendo? Jesús habló, mira, no tengan miedo de lo que puede destruir el cuerpo, pero no puede hacer nada con la alma, con el espíritu. Antes tengan aquilo que puede destruir la alma y el alma y el cuerpo. Amén, amados. Entonces, às vezes estamos preocupados com algumas coisas que nos hacen mal a la carne, cuerpo, pero no tenemos cosas que nos hacen mal interiormente en nuestro espíritu, en nuestra vida, y nos apartan de la realidad de Dios y nos llevan para la mentira que vivimos y que el mundo sigue viviendo. ¿Cuántos están me entendendo? Yo encuentro estas cosas
tão surreales, ¿no? Pero estamos seguindo aí. Amém, amados? Então, nossos padres nos ensinaram, vivam desta maneira, pero agora temos que compreender e entender a viver a verdadeira vida de Deus. E na vida de Deus, o que contamina não é as coisas que pensamos que contaminam o mundo, outras coisas às vezes. E na vida de Deus, a palavra habla, o reino de Deus é assim, Romanos 14, 17, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, a verdade acerca de nós agora é que podemos viver uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito Santo. E deixa-me falar-te algo, hermanos. Eu não posso viver uma vida de justiça se não é uma vida de sanidade. Quantos estão me entendendo? No reino de Deus, uma vida de justiça é uma vida de sanidade. No reino de Deus, uma vida de justiça é uma vida de prosperidade. No reino de Deus, uma vida de justiça é uma vida de alegria. Amém? E se a vida que temos agora neste mundo, irmãos, é uma vida de simplesmente a religião que nós temos. Nós temos todo o direito de viver uma vida de paz, de alegria, de justiça, mas estamos simplesmente vivendo uma vida de religião. Amém, irmãos? E Deus me incomodado, não sei se há esta palavra, a despertá-los para uma vida, não apenas de religiosidade, mas uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Eu não quero estar aqui simplesmente trazendo a vosotros uma perspectiva de que dia coisas passarão, pero quero estar aqui ensinando-vos a compreender o que de hecho é realidade em nossas vidas. Amém? Deixa-me mostrar-te uma coisa. Vamos para Mateus 1, capítulo 5. Verso 13, habla assim: ustedes são la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz, diga la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz, abram brilhar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Atenten para una cosa importante, hermanos. Mira, esto es importante compreender. Nosotros, la religión nos enseñó que estamos viviendo acá en la tierra de una manera, intentando alcanzar, lograr, llegar al cielo, porque en los cielos las cosas son distintas, en los cielos no hay enfermedad, en los cielos no hay lágrima. Es así que encaramos las cosas y todos nosotros somos salvos para llegar a los cielos. Pero la Biblia habla que nosotros no fomos salvos para llegar a los cielos, nosotros fomos salvos para brilhar acá en la tierra. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Yo no voy a vivir una vida de victoria cuando cerrar mis ojos, me acostar en el cajón y mi alma sube para los cielos, los ángeles vienen de buscar, San Pedro está ahí en la puerta, entra querido, llegaste. No, Dios me ha salvado, hermanos, para brilhar en la tierra. Dios me ha salvado para vivir su vida aquí. Él nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
no vamos nosotros para el cielo, venga tu reino acá. Amén, hermanos. Sea hecha tu voluntad en la tierra como la voluntad de Dios está en los cielos. Amén, amados. O en otras palabras, ahí en el cielo no hay lágrimas. Ahí en el cielo los ángeles no están corriendo atrás de Funasa, Finiquito para resolver sus problemas. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque en los cielos la voluntad de Dios está establecida y nosotros fomos salvos para demostrar al mundo que es vivir la vida de Dios. ¿Cuántos están me entendendo? Amén. Amén. Aleluias. Estou vendo para onde estou indo. Entonces, tú no estás acá simplesmente aguardando el momento de partir. Tú ya eres todo lo que Dios ha hablado de ti. Tú eres lo que la palabra habla a tu respecto. Y bueno, yo voy a dar un título a mi prédica, está un poco retrasado, pero no hay problema, ¿no? Debemos vivir esta vida del punto de vista, de la perspectiva de lo que somos en Cristo Jesús y no de lo que esperamos en Cristo Jesús. Somos una nueva creación, somos hijos de Dios, nuestros pecados fueron quitados, tenemos derecho a sanidad, prosperidad, a una vida de alegría, de paz en Cristo Jesús. Amén, amados. Estamos acá para bendecir personas y sobre todo, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Amén, hermanos. Yo oí a alguien hablando estos días y esto me encontró raro, interesante, ¿no? No fue el diablo que fue colocado, puesto en la tierra para perturbar nuestras vidas. Fomos nosotros que fomos colocados acá en la tierra para destruir sus obras. Amén, amados. El diablo, cuando llegó, cayó acá, ¿no? Como caíste del cielo, Isaías 14. Ezequiel 38 habla de él en el Edén, antes que los hombres fueron criados. Y todo el mal que hiciste. Entonces Dios miró para su creación, miró para el diablo ahí haciendo todas las cosas malas, y Dios pensó: yo voy a crear una cosa distinta, yo voy a colocar un hombre ahí para deshacer las obras del diablo. Amén. Puso a Adán, sabemos lo que Adán hizo, y Dios pensó: bueno, Adán no logró, yo no voy a cambiar la situación, yo voy a enviar a Jesús y voy a restaurar el hombre para que el hombre siga deshaciendo las obras del diablo. Amén, amados. Entonces diga: yo estoy acá no para ser perturbado por el diablo, ¿no? Pero para perturbarlo, para sacar toda su autoridad y su poder. Amén. Cuando Jesús resucita dentro de los muertos, Él habla: todo el poder me fue dado en los cielos y en la tierra. Y por tanto, ahora yo los envío con autoridad sobre las obras del diablo para que ustedes puedan deshacer. Amén, amados. Entonces, queridos hermanos, lo que es importante, mira, en Romanos capítulo 12, la Biblia habla en el verso 1, ¿no? Ruego-vos, pues, hermanos, pela compasión de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es vuestro culto racional. Y no os conforméis con este ciclo, pero transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, para comprender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para vosotros. Amén, amados.
Entonces, Pablo está nos enseñando una cosa. Mira, había algo que ustedes no podían hacer, que era redimirse a sí mismo de los pecados. Pero Dios hizo esto enviando Cristo Jesús, y vuestro espíritu revivió en Cristo Jesús. Ahora que ustedes fueron revividos, hagan dos cosas. No dejen que tu cuerpo vuelva a dirigir las cosas ahora, no es más de esta misma manera, y cambien vuestra manera de pensar. Entonces ustedes podrán experimentar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén, amados. Diga, cambiar la manera de pensar. Yo pienso que este es el grande desafío de la iglesia, de nuestro ciclo. No pensar de la misma manera que los hombres de este ciclo piensan, no ver la vida de la misma manera que las personas ven, pero ver la vida de un punto de vista de Dios. Mira, cuando Jesucristo murió, Él subió a los cielos y se asentó a la derecha de Dios. Amén, amados. Y la palabra habla que nosotros, Efesios habla que nosotros nos asentamos con Él en las regiones celestiales. Diga, yo estoy asentado con Cristo en las regiones celestiales. Colossenses habla que si ya resucitamos con Cristo, debemos pensar en las cosas que son de cima y no las que son de la tierra. Cuando habla pensar en las cosas que son de cima, es tener la mente dominada no por los pensamientos de este mundo, por la manera con que las personas ven la vida, pero tener la mente dominada por los pensamientos de los cielos. ¿Cuántos están me entendendo, hermanos? Yo quiero vivir una vida con una mente dominada por lo que la palabra enseña. Yo quiero vivir una vida dominada por el cielo y no por los pensamientos de este mundo. Amén, hermanos. Las personas de este mundo son así, ¿no? Ellas piensan, bueno, ahora las cosas van a cambiar, y pasa un tiempo, ven que no cambian, ahí pierden la esperanza. Hermanos, poco más de un mes atrás vivíamos en paz en Chile. De pronto la paz se fue, no hay más paz. Esto es lo que es el mundo, el pensamiento del mundo. Amén, amados. ¿Por qué las personas están viviendo así? Porque no tienen paz, porque su mente no es dominada por el pensamiento del cielo. El reino de Dios, la voluntad de Dios no ha llegado a su mente, a su manera de ver. Y nuestro desafío hoy día no es simplemente, hermanos, enfrentarnos estas cosas con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, pero es enfrentar y mirar para las cosas del punto de vista de quien está sentado a la diestra de Dios, mirando para estas cosas. Ustedes saben, hay dos textos en el Salmo 2 y Salmo... leí estes dias e me olvidei de onde está, pero está aí, 37, Salmo 12, 37. Salmo 12 e 37 hablam que desde o céu Deus mira para todas as coisas. Sabe que Deus vai ver? Deus vê Chile, assim, Peru, Deus vê Líbano, Deus vê África, Deus vê todas essas dificuldades, Deus vê tudo o que passa na terra e os homens estão angustiados, as pessoas estão perplexas. E sabe o que Deus faz? Deus se ri. Ele mira para essas pessoas. Estão pensando que eu perdi o controle de todas as coisas. Amém, amados? Diga, uma mente dominada por el cielo, por los pensamientos celestiales. Mirando para mi vida de una perspectiva, no de como yo fui enseñado, pero de una perspectiva real, verdadera. Acuérdese de mi Chevrolet 74. Se pasó, se fue, ¿no? La circunstancia que usted vive ahora también va a se pasar. Pero las cosas de Dios, las cosas que Dios ha dicho a nuestro respecto, las cosas que Él prometió a nosotros, son eternas y duran para siempre. Nosotros estamos viviendo en nuestro Chevrolet 74. Mira el volante de madera. Quando podíamos estar vivendo de um ponto de vista de uma nave espacial, amém, que pode cruzar os céus.
Amém? Pensamos, mira como os homens têm evoluído, não? Evolucionado, não? Eu me acordo que quando nasci, aún tinha uns. Eu e Kiki aún vimos alguns Ford Bigode rodando por lá. Tu também, não me digas. Eu e Kiki vimos Ford Bigode. Esse não está, esse não. Pero hoje em dia manejamos autos muito mais evolucionados e sabemos que pronto vão chegar os autos elétricos, depois os drones, não? Ora, hermanos, os cielos sempre tuvo lo mejor de todo. Amém? Los outros. Vocês sabem que lá no céu as coisas não evolucionam mais. Por quê? Por que não evolucionam mais? São perfeitas. E nós outros aún estamos vivendo esta vida de que necessitamos melhorar. Mas podíamos volver e ter a perspectiva do céu em nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Diga uma perspectiva celestial. Mirando para a minha vida de uma perspectiva celestial. Mirando para a minha vida de uma perspectiva da fé. Amém. Às vezes fuimos ensinados a mirar para nossa saúde, não é? E pensar, eu tenho que me cuidar disto, ou me cuidar daquilo. E penso, irmãos, que estas coisas são corretas, eu não desprezo isso. Mas nós necessitamos ter esta consciência de, em Cristo Jesus, temos direito a uma vida de justiça. E creiam, justiça é uma vida de sanidade. Justiça é uma vida onde saber que todas minhas necessidades estão supridas. Amém? É saber como as coisas funcionam no reino do céu. A palavra nos ensina que o reino de Deus é assim: uno lança uma semilha, vai se acostar e depois volve e a semilha produz frutos. Não é assim, irmão? Ele não sabe como. E a Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 4, assim é o reino de Deus. Tu hablas as coisas, tu lanças semilhas e as semilhas vão produzir. Amém, amados? A Bíblia nos ensina que Deus falou: tragam vuestros dízimos a la casa del tesouro. Eu vou abrir as ventanas do céu. E nós outros nos quedamos preocupados: como vamos viver? Hermanos, eu penso que estamos sendo contaminados por alguns pensamentos deste mundo. Deus não vai deixar de cumprir o que prometeu, não vai faltar nada em nossas vidas. Quantos sabem disso, irmãos? Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Às vezes fico pensando: Padre, necessitamos de plata para rentar um novo local. E Deus me habla: mira quanto necessitas. Todas as riquezas do mundo estão disponíveis a vocês. Amém, amado? A Bíblia habla que del Senhor é o ouro e a plata. Ele não tem necessidade. Quando alguém habla de necessidade com Deus, ele o que existe necessidade eu não sei, porque Ele tem todas as coisas. Amém? Eu necessito de $1 milhão de pesos para rentar alguma coisa. E Deus fala: quanto? E tu estás preocupado por isso? Devias estar vivendo no sábado o descanso de Deus. Amém, irmãos? Estão me entendendo, irmãos? Oh, eu estou preocupado com a saúde de meu papá, de minha mamãe. Eu estou preocupado com a minha saúde, com a saúde de alguém. Jesus falou, a palavra habla: Ele é quem perdona todos os nossos pecados e sana todas as nossas enfermidades. Diga: Deus perdona meus pecados e sana minhas enfermidades. Salmo 103. Vocês estão percebendo, irmãos? Necessitamos viver a vida de um ponto de vista
distinto de lo que temos aprendido. Não é apenas lo que vai se passar por nós quando chegarmos ao céu, é lo que é verdade agora. Créame, nós não fomos salvos para ir para o céu, nós fomos salvos para vivermos acá, então não vamos mais para o céu. Não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que a realidade do céu já chegou a nossas vidas e já podemos viver isso agora. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Quantos estão compreendendo isso? Coisa boa. Amém? Aleluia. Eu tenho sido, irmãos, não quero falar perturbado, mas eu tenho sido incomodado por el Espírito Santo para levá-los a compreender algumas coisas em Deus. Deus deseja, irmãos, eu entendo, eu compreendo que chegou um tempo de uma nova mentalidade na igreja. Me entende? E meu trabalho, meu chamado é abrir vuestros ojos através do Espírito Santo para que vocês compreendam isto e para que vocês possam revolucionar. Mira o que Jesus falou aí no texto que leímos. Assim resplandece vuestra luz para que o mundo pueda ver as buenas obras em vosotros. A criação está assim, irmãos. Romanos capítulo 8 habla que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de los hijos de Deus. Toda a criação, os homens, os animais, a terra, estão aguardando que nós nos levantemos e possamos mostrar ao mundo a solução, o que Deus tem para o mundo. Quantos estão compreendendo? Estes clamores de las calles, os clamores de la tierra, de toda a criação, está ansiando onde estão os hijos de Deus, onde estão os que vivem de uma maneira distinta, onde estão aqueles que vivem a vida de Deus, onde estão aqueles que não têm os pensamentos del alto e não da terra. A criação está aí com dolores de parto, aguardando que nós nos manifestemos. Amém? E muitos de nós estamos como que junto com a multitude, com a criação, mirando onde estão eles. Somos nós outros. Estão entendendo, irmãos? Somos nós que vamos mostrar, não é? Estão aguardando, queremos algo novo. Somos nós outros, irmãos. Amém, irmãos? Estes dias eu estava com Nice em um restaurante, não? Eu e Nice fomos comer algo e, mientras estávamos aí comendo, havia um chico fora. Ele estava pedindo algumas coisas. Isto que vou contar é um mau testemunho. Amém? Testemunho. Quando mirei para aquele tipo, eu tive compaixão dele, não? E eu estava comendo alguma coisa e falei com Nice, eu vou dar o que estou comendo para este chico, não? Percebi que ele estava com sua mentalidade afetada por drogas. Levei as drogas aí, a comida. Ofereci a comida, não as drogas. Aí, ele tomou a comida, me agradeceu, e o Espírito Santo falou: por que tu não oras por ele? Porque eu pensei, acá em la calle. E me fui, irmãos, pero eu sabia que tinha que haver imposto minhas mãos sobre aquele homem. Amém, amém? E eu estou dizendo isso porque eu não quero que isto se passe mais.
Ou seja, eu quero aprender a ouvir o Espírito Santo. Jesus caminhava por las calles. Ele sabia a unção que estava sobre sua vida. E as pessoas queriam vir e tocar nele para receber de la unção. Esta mesma unção está sobre nós. Nós estamos em Cristo. A unção de Cristo está sobre nós. E nós estamos caminhando, irmãos, como puros Adão. Como puros Adão em las calles. Pero não somos mais Adão, irmãos. Nós estamos em Cristo. Amém? E podemos cambiar a sociedade a nosso redor. E aún nossos olhos estão tão cerrados que nem mesmo nossa própria vida podemos cambiar. Quantos me entendem? Amém? Pero chegou o tempo de abrir os olhos e compreender. Por anos, eu tenho predicado sobre Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, abra. Me gusta esse texto. Efésios 1. Não é para mim. Sigo. Efésios 1 habla assim. Pido que 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparável es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pablo habla, Señor, abra sus ojos para que ellos comprendan para que los llamaste, para que lo que eles tienen en Cristo Jesús y cuál es el grandioso poder que está sobre ellos. Esta es la oración de Pablo. Y esto, hermanos, es lo que Dios ha colocado, ha puesto en mi corazón. Abrir vuestros ojos, que nosotros somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que podemos en Cristo Jesús. Somos ricos en Cristo Jesús, somos sanados en Cristo Jesús, somos poderosos en Cristo Jesús y estamos viviendo como pobres, estamos viviendo como miserables, estamos viviendo como enfermos, estamos viviendo como personas que están lejos de Dios y lejanos de la misericordia de Dios, pero esta no es la verdad. Por esto Pablo ora, Padre, abra los ojos de este pueblo. Amén, amados. Diga, Dios, abra mis ojos para que yo entienda quién yo soy en Cristo Jesús. No quién yo seré en Cristo Jesús, pero quién ya soy en Cristo Jesús. Abra mis ojos para que yo entienda lo que he recibido, la herencia y el poder que opera en mi vida. Amén, amados. Aleluya. Gracias a Dios. Amén.